Uma pesquisa da Associação dos Magistrados, AMB, apontou o seguinte: a audiência de custódia não é tida como importante para metade dos juízes, do pessoal que trabalha no primeiro grau, que a gente chama aqui de primeira instância. O Conselho Nacional de Justiça intimou 2 juízes do Rio Grande do Sul porque não fizeram a audiência de custódia antes de decidir sobre prisão das pessoas. Aí a questão é o seguinte: afinal de contas, eu sou leigo, o que é uma audiência de custódia? O doutor Demétrios Coveres, advogado criminal, especialista em direito penal e econômico, está gentilmente aqui para conversar conosco aqui no Jornal da Record News. Demétrios, muito obrigado pela sua gentileza, bem-vindo no jornal, muito grato. Muito obrigado, Heródoto. Demétrios, então me explica o seguinte: primeira coisa, o que é exatamente uma audiência de custódia? Olha, Heródoto, é bem simples. A audiência de custódia é uma audiência onde a pessoa presa é posta na frente de um juiz de direito em até 24 horas depois da sua prisão. A audiência de custódia entrou no nosso ordenamento jurídico em 92, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e quando o Brasil assinou esse pacto, esse tratado entrou no ordenamento brasileiro como lei. Só que demoraram mais de 20 anos para isso ser disciplinado e aplicado no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça, em 2015, resolveu editar um provimento onde ele implementa essa audiência de custódia nos fóruns do Brasil inteiro. Em outras palavras, torna obrigatória? Tornou obrigatória. A audiência de custódia. Então o juiz tem que fazer? Os juízes têm que fazer. Com relação à notícia, por que alguns juízes não gostam de fazer? A gente vê que é mais uma atividade para o juiz fazer, e isso é um problema pelo acúmulo de serviço. Outros falam também que o delegado de polícia já domina a situação na hora da prisão. Então, qualquer ilegalidade na prisão, o delegado de polícia já poderia ver uma tortura, maus tratos. Só que não é isso que o CNJ quer. O CNJ estipulou essa audiência de custódia que é para que qualquer pessoa que seja presa em flagrante delito seja posta em frente ao juiz para que ele analise 2 coisas. Então, primeiro ele vai olhar para trás e vai ver se a prisão foi legal. Se o preso não sofreu maus tratos, se ele não foi vítima de tortura, se a prisão foi legal. E aí ele vai olhar para frente, no momento da audiência de custódia. Se essa pessoa continua presa, e aí ele converte essa prisão em flagrante em prisão preventiva, por exemplo, preenchidos alguns requisitos elencados pelo Código de Processo Penal, ou então se ele pode colocar essa pessoa em liberdade. Então, só para entender, então na audiência ele pode tanto manter a pessoa presa como pode libertá-la. Exatamente. Para que ela responda em liberdade. Em liberdade, exatamente. No Brasil, a regra é a liberdade. A liberdade? A liberdade. Enquanto não houver uma sentença condenatória, a regra é a liberdade. O juiz, analisando o caso ali e vendo que a pessoa, por exemplo, tem residência fixa, trabalha, não é reincidente, analisa alguns requisitos, analisa também os requisitos da prisão preventiva, vê que a pessoa pode não voltar a delinquir, que é a primeira vez que a pessoa comete um delito, não é a regra no Brasil que se mantém essa pessoa sob custódia. Então, o juiz libera essa pessoa para ela responder o processo de liberdade. Agora, quem fazia isso antes? Na verdade, antigamente, como que era feita essa análise? A análise era documental. Então, o juiz recebia o processo, a pessoa era presa, por exemplo, pela polícia, o delegado já mandava ela direto para um centro de detenção provisória e o juiz não tinha contato com essa pessoa. O que é bom na audiência de custódia? Ou seja, muitas coisas são boas, mas o que a gente vê como bom? A humanização do processo. O juiz é quem vai julgar, então ele precisa ter contato com a pessoa, porque antigamente era só com um papel. Então, em 24 horas, o juiz consegue ver como que a pessoa se apresenta, como que ela estava portando, como que ela estava se vestindo, como que a polícia tratou a pessoa presa. Então, ele tem um contato muito maior com a pessoa e, com isso, consegue preservar muito mais direitos, porque a pessoa ali na audiência de custódia, ela vai também
estar de frente de um promotor de justiça, que é o guardião da nossa lei, vai estar com um advogado, ou seja, em 24 horas essa pessoa tem contato com muitas pessoas que podem auxiliá-la no futuro processo que virá, que ela responderá. Agora, essa pessoa não pode alegar lá para o juiz, fui torturada, ou me bateram quando eu fui preso. Pode ser verdade, pode não ser? Exatamente, pode ser verdade como pode não ser. O que os fóruns, pelo menos em São Paulo, e acredito que no resto do Brasil também é assim, tem um posto do IML que fica dentro do fórum. Então, por exemplo, a pessoa narra uma situação de maus tratos ou de tortura para o juiz. O juiz, ouvindo aquela narrativa, ele já encaminha a pessoa direto para o Instituto Médico Legal, onde o médico legista vai analisar e, com base no que a pessoa falou, ela vai ver se tem coerência. Olha, o ferimento faz 7 dias que esse ferimento foi feito. Então, não é possível que em 24 horas essa pessoa aconteceu isso mesmo com essa pessoa. Então, o juiz, ao analisar e ao ouvir a história, já consegue identificar e, por questões técnicas, ele encaminha isso ao IML para que eles também deem um parecer deles. Essa audiência de custódia, então, ela tem também em outros países além do Brasil? Sim. Como ela foi prevista no Pacto de São José da Costa Rica, e ele é da década de 60, muitos países, há muito tempo, implementaram esse tipo de audiência. Mas o Brasil, como o sistema... Na legislação americana tem? Na americana eu acredito que tem, eu não tenho certeza, mas países da Europa eu tenho certeza que tem, muitos países da Europa. Porque é uma forma de garantir mais direitos à pessoa. E tudo que é uma forma da gente garantir direitos, né, como a vida, a integridade física, a dignidade da pessoa, a gente tem que ver com bons olhos, porque é uma garantia de qualquer cidadão. Né? Entendo. E como você falou, né, o juiz fica conhecendo a pessoa que está sendo acusada lá. Né? Exatamente. Tem um problema, né, conversando com os juízes, por exemplo, antigamente, o preso é posto na sala de audiência 3 meses, 6 meses depois de ser preso. E aí o juiz conhece a pessoa já de cabeça raspada, uniforme do presídio, chinelo, algemado, em outras circunstâncias do que a pessoa estava, né? Por exemplo, a pessoa que é presa hoje e é apresentada em juízo em 24 horas, ele consegue ver se é usuário de droga, se ela se porta como se ainda está sob efeito, se não, se é o chefe do tráfico, por exemplo, onde ele se apresenta totalmente diferente de um usuário, um usuário de crack, por exemplo. Então, ele tem muito mais contato com as pessoas que ele vai julgar. Ótimo, ficou muito claro. É isso, obrigado, viu? Demetrio, prazer em conhecer. Até logo, prazer é todo meu. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado.